Por causa de seus princípios, Cláudio Nogueira tinha dificuldades para entender certas atitudes nos outros. Salomão, o velho boticário, ele via como simplório vendedor de remédios e crente de boa fé, ingenuamente atolado em superstições, ainda que simpático e digno de respeito. Agostinho é que se apresentava a ele como um enigma. Sabia da honestidade, conhecia a agudeza de raciocínio do comerciante abastado e instruído. Com certeza não era homem de se deixar enrolar em tapiações. Por que não usaria sua atenção e tempo em ocupações mais vantajosas? Solitárias reflexões. Lá fora, a noite escura, pesada. No quarto, o silêncio cortado pela respiração sibilante da filha imóvel no leito. A tela mental do pai de Marita, fervilhante de indagações, abria-se à minha observação, como se ele estivesse falando em alto volume. Que doutrina é essa, capaz de induzir um cavalheiro rico e educado a chorar de compaixão num quarto de hospital por alguém que sequer conhece? Que princípio é esse que leva um homem como o Sr. Agostinho a socorrer infelizes a ponto de tocar suas matérias fecais? Como acumular tanta crença? E quanto a mim, na condição de réu, serei eu igualmente digno de piedade? Serei eu também um enfermo da alma, um náufrago me afogando no desespero? Sugeri mentalmente que ele abrisse o livro ao acaso e lesse. Dedos nervosos tatearam o índice. Olhos inquietos percorreram as legendas. O capítulo 12 mostrava o título: Caridade para com os criminosos. Uma punhalada no peito não causaria o mesmo impacto. Como alguém exposto, desmascarado por um tribunal invisível, disposto a confessar, declarar-se malfeitor impune, sentiu ainda mais forte a dor irremediável de haver impelido a filha à loucura e à morte. Sob aquele teto, era visto e acatado por todos como pai carinhoso, mas nos porões da consciência, o retrato que fazia de si mostrava um estuprador, um filicida. Resignado, folheou as páginas esperando encontrar uma sentença justa e rigorosa, adequada ao seu caso, equivalente à crueldade do crime que cometera. Se não fosse absurdo, eu classificaria como decepção o sentimento manifestado por Cláudio naquele momento. Surpresa é uma palavra mais adequada. E que surpresa! Leu e releu chorando aquelas linhas plenas de brandura e entendimento. Nenhuma palavra de censura ou condenação. Havia, sim, um forte apelo à fraternidade, à compaixão. De forma alguma, os delinquentes figuravam naquele texto como seres infernais, excluídos da órbita do amor divino. A pequena mensagem concitava a tolerância e terminava rogando preces em benefício dos que se perdem na voragem do mal. Quanto mais avançava na leitura, mais era chamado à razão o marido de Dona Márcia. Entre lágrimas que a cada instante mais profusamente lhe banhavam os olhos, reconheceu-se por completo como assassino, e suficientemente lúcido para analisar com imparcialidade o próprio crime. Viu seu ateísmo rasgado de cima a baixo já naquele primeiro contato com as verdades do espírito. Leu avidamente sobre reencarnação, pluralidade dos mundos, meditou sobre a caridade e os prodígios da fé. Tocado pela chama imortal do cristianismo que ali renascia para ele, sentiu reaquecido o coração. 4 horas de leitura ininterrupta revelaram perspectivas até então impensáveis para um homem como Cláudio Nogueira. Ideias renovadoras provocavam-lhe outras inquirições, mais avançadas, mais investigativas. Se Deus não existisse, pensou, se não houvesse uma vida além da terra, se tudo na existência acabaria em animalidade e lodo, por que estaria ele vivendo aquele suplício moral diante da filha? Por que tanta contradição nos meus sentimentos? Será que eu e minha filha vivemos numa outra encarnação alguma experiência difícil? Sim, devemos ter chorado juntos.
Talvez eu a tenha trazido de novo ao mundo na condição de pai, a fim de orientá-la com carinho e abnegação. Por algum tempo consegui. Depois fui arrastado ao papel de verdugo. Alguma coisa me diz que, ao contrário do que pretendia, ao reencarnarmos eu agravei ainda mais os débitos antigos. O conhecimento sobre reencarnação, ainda que recente e incompleto, levou Cláudio a investigar espiritualmente sua estranha ligação com a filha. Aquela devoção por Marita foi entendida por ele como o pequeno fragmento visível do iceberg na superfície. A parte maior ocultava-se sob as águas, isto é, no passado. Podia entrever agora as realidades da vida além-túmulo. Comovido, rogava a Deus uma troca. A vida dele pela da menina. Que não me seja negado este pedido. Minha filha, que eu desgraçadamente não soube amar nem sequer respeitar, deve se recuperar e continuar vivendo. A mim, um criminoso hediondo, inqualificável, nada mais resta a não ser expiar minhas faltas no mundo espiritual e depois renascer na terra, mutilado e infeliz. Não vejo outra maneira de ressarcir meus débitos. Entretanto, Senhor, se me cabe continuar ainda neste mundo, permita-me seguir cuidando de Marita. Quero aconchegá-la ao meu coração, ser o apoio, o refúgio desta criança tão sofrida. Todos os caprichos do homem rude e insensato que fui, prometo converter em amor puro, legítimo, nobre. Todas as dificuldades serão aceitas por mim com resignação e alegria. A oportunidade do reajuste, da reparação, é tudo o que imploro, Senhor. Da mente angustiada de Cláudio jorravam propostas de reformar-se como ser humano. A sinceridade dele me levou a abraçá-lo comovido, sugerindo-lhe esperança, confiança em Deus. O pequeno livro, como um sinal de trânsito vermelho na estrada da vida, fez o pai de Marita frear o carro das futilidades materiais e buscar seriamente a reconciliação com a própria consciência. Enternecido, ajoelhou-se junto à cabeceira da cama e deixou que as lágrimas rolassem livremente. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, olhava o semblante da filha sem nenhum vestígio de fascinação sexual. Acariciou o rosto inerte da menina com uma espécie de ternura que jamais experimentara e suplicou em surdina: Perdão, minha filha. Perdão para o seu pai. Moreira, o assessor desencarnado, podia me ver abraçado ao seu pupilo e lançava em minha direção olhares interrogativos. Zeloso em seu papel de conselheiro único de Cláudio, tentava adivinhar que ideias estaria eu insuflando em sua mente. O ex-vampirizador, agora convertido em servo diligente, revelava grande afeição por Marita, lutava por ela, mas no fundo não escondia o propósito de seguir controlando o marido de Dona Márcia. Desapontado ao ver o parceiro tocado por sentimentos novos e edificantes e, consequentemente, fugindo à sua dominação, agia como o pianista que surpreende o instrumento favorito com as teclas mudas. Afetado, mas não tanto, pelos acontecimentos dramáticos em curso, Moreira deixou por alguns instantes a piedosa tarefa junto à jovem doente e, alarmado, dirigiu-se a mim. Posso saber o que está acontecendo com Cláudio? Acho muito estranho o comportamento dele. Eu também fiquei triste e chocado com essa tragédia, mas nem por isso me afastei dele. Por que é que ele está assim tão distante, como se a nossa amizade não existisse mais?
Não se trata disso, Moreira. Fique tranquilo. Seu amigo está arrasado, no meio de uma comoção muito grande. É um processo difícil, mas ele está conseguindo progressos. Deu um grande passo adiante no aperfeiçoamento moral. E, se me permite um conselho, acho que você deveria elevar-se no mesmo diapasão dele. Não há outra maneira de preservar a amizade, a união entre vocês dois. Está bem. Está bem. É que eu prezo muito os amigos, Cláudio principalmente. Mesmo triste, melindrado, o ex-vampirizador retomou a tarefa de assistir à menina enferma. O desagrado de quem contempla a agitação e as mudanças da própria casa numa reforma que não pediu era visível no sorriso amarelo de Moreira. Entre o amigo que lhe fugia ao comando e a jovem que se propusera manter viva no corpo físico, dividia-se atônito, desenchabido. Já perto do amanhecer, apliquei passes balsâmicos em Cláudio Nogueira, e ele em seguida dormiu. Tudo levava a crer que haveria um período de relativo sossego naquele ambiente conturbado. Mas os acontecimentos logo tomaram novo rumo. Marita, beneficiada pela ajuda eficiente de Moreira, reassumiu temporariamente o controle de algumas faculdades. Estava hemiplégica, não enxergava nem falava, mas voltaram a audição, o olfato e a capacidade de raciocinar. A lucidez, numa escuridão de completa imobilidade, produziu na moça a certeza de que estava morta, acordando no sepulcro. O que me está acontecendo? Será que... estou morta? Morta! Tantas histórias a respeito de mortos que despertam no túmulo, tantos filmes de horror já vistos, levaram Marita a imaginar-se estendida num caixão lacrado e escuro. Queria gritar por socorro, mas a voz não mais existia. Como se uma gargalheira de chumbo lhe prendesse as cordas vocais. De alma opressa, mas consciente, recordou um a um os acontecimentos que a levaram a buscar a morte. A conversa por telefone com Gilberto, os comprimidos do velho Salomão, o episódio deprimente do bordel, o desconhecido que tentou assaltá-la na praia, a corrida desorientada em direção à avenida e, finalmente, o atropelamento. Depois, o corpo estatelado que lhe parecia de pedra e a mais absoluta incapacidade de se expressar. A mágoa e a revolta morriam no mesmo silêncio em que nasciam. Sentimento e memória, só isso lhe restava. Arrependeu-se. Afinal, se a vida continua, de que adianta provocar o fim do corpo? Indagações construtivas como essa, infelizmente, não duraram muito tempo. A figura da irmã surgiu com força, ocupando por completo a mente da menina imóvel no leito. Marina é culpada de tudo. Todas as coisas ruins que me aconteceram na vida foram causadas por ela. Era a minha pior inimiga e vivia ao meu lado, dormindo no mesmo quarto, respirando o mesmo ar e roubando a minha felicidade o tempo todo. Egoísta, nunca dividiu comigo o carinho de Dona Márcia. Sempre deu um jeito de impedir que eu progredisse, até no trabalho. Roubou minhas oportunidades, as afeições que eu poderia ter recebido. E não satisfeita, levou a última coisa boa que ainda me restava. Gilberto, a única pessoa que eu amei na vida. Marina nunca terá meu perdão, mesmo que eu viva pela eternidade. Marita lamentavelmente desconhecia os poderes do pensamento. Surgiu ali uma situação perigosa que eu não tinha como resolver. Moreira, o ex-assessor desencarnado de Cláudio, mostrava-se atento, profundamente interessado no depoimento mental da jovem.
Sentindo-se demitido da complacência do amigo, de quem fora até então suporte psíquico, buscava agora em Marita outros motivos para que pudesse manter-se atrelado à demência. Carente de base moral para garantir o próprio reequilíbrio, encontrou pasto fértil para nova desorientação. Se eu pressionasse a menina, tentando sustar suas lamentações, poderia causar um gasto de energias além do estritamente necessário ao seu sustento. A desencarnação viria em seguida com certeza. Ignorando as complicações geradas por seu procedimento, continuava ela a incriminar furiosamente a irmã adotiva, reconstituindo na memória episódios novos e antigos que punham em destaque a maldade sem limites de Marina. Minhas ponderações de nada adiantavam. A influência de Moreira era mais forte para a moça, pois significava simpatia e adesão à sua causa. Os dois se prejudicavam no processo. Invocando o desagravo, Marita enredava a família em duras provações. O ex-vampirizador, por sua vez, punha a perder o valioso trabalho de autorrecuperação que iniciara. Os pesares mais íntimos da jovem, pela qual mantinha extremada paixão, para ele desconhecidos até aquele momento, promoveram a volta de sua brutalidade anterior. As melhoras de espírito apagaram-se. O instinto de vingador ressurgiu vigoroso, justificando a fúria como necessária no ajuste de contas em que a menina doente figurava como vítima e Marina como algoz. O semblante doce de compaixão, sensatez e humanidade que trazia enquanto enfermeiro dedicado voltou à lividez dos alienados. Inúteis tentativas eu fiz para reconduzi-lo à serenidade. Eu não sabia. Eu desconhecia toda essa nojeira. Quem aquela vagabunda pensa que é para tratar desse jeito uma menina tão sofrida? Então foi ela a culpada de tudo? Pois vai pagar. E vai pagar muito caro. Eu prometo, minha querida Marita. Eu prometo que você vai ser vingada. Olho por olho, dente por dente. Não diga isso, meu irmão. Nem faça nada que possa piorar uma situação que já é trágica. Não é bastante o sofrimento que já envolve a todos aqui? Tenha calma, seja tolerante. Calma e tolerância. Depois de acertar as contas com a tal de Marina, quem sabe? Ninguém vai me fazer renunciar à vingança. Amo esta moça com todas as minhas forças. Para mim, a tranquilidade dela está acima de tudo. E por mais que eu castigue aquela megera, ainda será pouco para compensar uma vida inteira de martírio da minha pobrezinha. Não tente me impedir, que será pior. Uma fera sequiosa de sangue foi o que me fez lembrar aquela figura esbravejante, agressiva e surda a qualquer apelo de bondade. Deixou o quarto apressadamente como um louco e eu pensei apreensivo: vai para a casa de Gilberto. Meu Deus, ele vai para a casa de Gilberto!